Fala comigo, Maravichelos! Eu sou o Ricardo Alvim e fui convidado pela Campus Consultoria para apresentar hoje o Pod Campus. É uma grande honra, André. Obrigado pelo convite. Obrigado você por ter aceitado, meu amigo. Que isso, Abel. Eu sou cliente, né, da Campus Consultoria há muitos anos e sou suspeito de falar, né, porque é uma empresa excelente. Mas vamos saber um pouco, né, do André, da Campus e vão tirar também algumas dúvidas sobre o mercado financeiro. Exatamente. Antes da gente começar, quem é o André Campos? Então, só para contextualizar, né? Acho que todo mundo sabe que a ideia do nosso podcast é um podcast itinerário, né? Então, cada vez que a gente faz o podcast, a gente está em algum lugar. Então, hoje a gente está na minha casa porque, né, eu sou o entrevistado, né? Por isso. É itinerante, cada lugar. Cada lugar. Então, eu tô na minha casa hoje porque realmente eu vou ser o entrevistado. Tenho muito orgulho aí de você ter aceitado o convite. Isso, a honra toda minha. Além de cliente, é um grande amigo pessoal meu. E, enfim, hoje eu acho que o objetivo é vocês conhecerem um pouquinho do André, né? O André que não está, né, nas mesas de negociações, conhecer a história, conhecer a origem da empresa, enfim. Eu posso falar o seguinte, Ricardo, eu acho que, né, assim, muito poucos clientes me conhecem, né, a fundo. Eu acho que isso vai ser um ponto importante para a gente, né? Mas eu sou de Arcos, Minas Gerais, uma cidadezinha pequena do Centro-Oeste Mineiro. São aproximadamente 40 a 50 mil pessoas, né? Minha família ainda mora lá em Arcos, meus pais moram em Arcos, meus irmãos moram em Arcos. E eu vim para Belo Horizonte com 18 anos de idade, já fazem aí algum tempo, né? Eu já estou com quase 40, então já faz algum tempo. E eu vim para Belo Horizonte porque eu quis realmente buscar algo a mais, né? Eu achava que a Arcos para mim não era o suficiente. Eu queria crescer, queria buscar novos desafios, queria buscar novos obstáculos, enfim. Mas só consegui tudo isso, só consegui fundar a Campus, só consegui ser o que eu sou hoje como empresário, como pessoa, porque eu tenho uma base, eu venho de uma base muito forte e tenho muito orgulho em falar isso, né, que são, né, os meus pais. Minha família é muito humilde, eu não tenho vergonha absolutamente nenhuma de falar sobre isso. Meu pai foi pedreiro a vida inteira, ainda trabalha nesse ramo de construção civil. E minha mãe foi faxineira de escola por muitos anos, hoje já está aposentada. Mas só que eles, né, nós somos 3 irmãos e eles nos deram o que era mais importante, a herança mais importante. Eu acho que é aquela que não tem preço para mim, né? Obviamente falar de finanças e falar que herança não tem preço, mas é meio redundante, mas os valores que eles nos deram que foram importantes, que fizeram, né, que a empresa tenha um grande sucesso, né? Ou seja, meu pai me deu muita ética e muita vontade de trabalhar. E a minha mãe me deu o sonho de querer ser mais, crescer, ter ambição, enfim. Sou muito grato a eles e os meus irmãos vêm aí para complementar toda essa união familiar, esse conglomerado. E hoje eu tenho orgulho de trazer, né, o nome da minha família frente à empresa e muito em função do elo que a gente tem, né? Nós somos uma família como qualquer outra que tem vários problemas, mas a gente enfrenta esses problemas juntos, né? Temos dificuldades, enfim, mas estamos aí unidos, né? Cada um segurando a mão do outro e por mais que em algum momento a gente tenha objetivo diferente, a gente está sempre junto. Quando as raízes são fortes, a árvore cresce. Exatamente. Então eu sempre falo que do fruto se conhece a árvore. Quando o cara, né, é próspero, é trabalhador, é gente boa, com certeza ele tem uma família boa. Exato. E hoje no Brasil, com a internet, né, o mercado financeiro está começando a ter mais popularidade, a galera está tendo acesso, mas ainda é um mistério para muitas pessoas, né? As pessoas, se não buscar, você não aprende isso no colégio, você não aprende, né? Onde que o mercado financeiro entrou na sua vida? Acho que isso a pergunta é bem capciosa, porque entrou bem cedo na minha vida, né? Assim, vou falar um ponto que eu acho um ponto que foi um grande divisor de águas na minha vida. Minha mãe sabe disso, meu pai sabe disso, e que eu sempre, né, assim, falei, né? A gente, sei lá quanto tempo atrás, uns 20 e poucos anos atrás, né? O cenário não era o mesmo cenário de hoje. O cenário de construção civil era um cenário muito difícil. Meu pai tinha que trabalhar durante o dia e à noite para conseguir manter a casa, né? Então, eu sempre virei para meu pai e falei: pai, eu tenho o maior orgulho de você, mas eu não quero fazer o que o senhor faz. Eu quero trabalhar de terno, gravata e uma pastinha na mão.
E isso foi desde criança, desde quando eu tinha uns 10, 12 anos. Então, desde criança, eu acho que eu tive esse sonho de trabalhar como um executivo. Sendo em banco, passei por 20 anos em banco, né? Eu trabalhei na Caixa Econômica Federal. Você ficou 20 anos em 20 banco. anos em banco, trabalhei na Caixa Econômica Federal, trabalhei no Itaú e no Santander. E isso sempre foi um sonho latente. Não por ter vergonha do que o meu pai fazia, de fato, lógico que não, mas por querer fazer outra coisa, por querer ser diferente, né? Ou seja, por querer trabalhar, mas conseguir trazer mais conforto, não só para mim, mas para minha família também, e poder ajudá-los. E o fato de mercado financeiro ter entrado na minha vida, acho que veio bem por aí, sabe? Eu me espelhei no meu pai, na força de trabalho que ele tem, e só que eu via um horizonte maior. E foi até quando, aos meus 18 anos, eu decidi vir aqui para Belo Horizonte e tentar a vida aqui com a cara e a coragem, né? As pessoas que trabalham em bancos, eu conheço vários gerentes que trabalham em banco, geralmente a pessoa vai até aposentar, né? Onde que deu o estalo que você falou assim, cara, eu vou ser consultor financeiro, vou ajudar as pessoas, né, a se programarem para o futuro e quero criar uma empresa, né, de consultoria financeira. Quando foi esse estalo, assim, que você teve que sair do banco? Porque é arrojado, porque você trabalhar no banco, ele certinho, né? Tem as garantias, tem, né? É um emprego bacana. Sim. Então, quando foi o estalo para você abrir sua empresa? Assim, primeiro ponto que você falou, as carreiras de longo prazo em banco, hoje eu não vejo muito isso mais. Os bancos mudaram muito, né? Você vê hoje, se a gente for falar aí do Banco Inter, Nubank, quantas agências tem, né? Não tem nenhuma agência, só agência física. Hoje você não vai em banco, muito raramente você vai em banco. Então, eu já via esse movimento sendo feito há um tempo atrás, né? Mas, assim, gerente de banco há um certo tempo atrás, né? Acho que foi em 2012, que eu fui eleito o melhor gerente do Itaú, né, do Brasil, como gerente de pessoa jurídica, atendendo empresas e tal. Era um cargo notório, ainda mais para um menino do interior, né? Status, Com 22 anos, 23 anos, eu tinha 22 ou 23, fui eleito, ganhei premiações, enfim. Tem toda a sua, né, seu status, seu glamour, mas eu via atrás da marca, né? E eu via através de, né, assim, tanto Santander, quanto Itaú, quanto Caixa Econômica Federal, falei aí de 3 maiores instituições financeiras, uma das 3 maiores instituições financeiras do Brasil, né? E eu posso falar que, assim, a Campos só existe porque eu passei por essa escola, né? Eu acho que o banco foi uma escola, assim, absurda para mim, ser o que eu sou hoje, tanto de coisas boas quanto de coisas que eu não devo fazer, né? Então, eu acho que eu passei por muitas dificuldades dentro das instituições financeiras, porque a pressão, né, que um gerente sofre, né, assim, os bastidores de um banco também não é todo esse glamour, né? Então, as metas são muito agressivas, os desafios são mensais, ou seja, o que você fez hoje vale para hoje, mas amanhã você tem que fazer de novo. E você concorda que isso nem sempre vai de frente com o que o cliente precisa, né? Então, assim, se eu estou no Itaú, eu tenho que vender Itaú, se eu estou na Caixa, eu tenho que vender Caixa, se eu estou no Santander, Santander, se eu estou no Bradesco, enfim. São produtos. São produtos, são instituições, ou seja, eu tenho que defender aquela instituição e não tem nada de errado com isso. Mas só que eu via que, assim, em algum momento, eu tinha um certo conflito, né, interno, eu tinha um certo conflito ético, né, assim, poxa, estou vendendo isso para o cliente, mas será que realmente é o melhor para ele? E eu sempre tive essa ideia de talvez trazer algo para as pessoas que fosse, assim, imparcial. De fato, ô Ricardo, eu vou te apresentar isso porque realmente isso é o melhor para você e para sua família e não nada diferente disso, né? Então, desde quando eu comecei no banco, desde quando eu comecei o início de carreira, mas eu já tinha esse pensamento da consultoria, sabe? Da consultoria de pessoa jurídica e da consultoria de pessoa física, eu já tinha esse movimento meio que interno, né? Mas isso foi amadurecendo ao longo da minha carreira e ao longo do meu amadurecimento profissional. Eu lá com os meus 22, 23 anos, isso é muito engraçado de falar, eu quando ganhei esse destaque aí de gerente, eu tinha, né, na época no Itaú, tinha eixo X e eixo Y, né? Ou seja, você tinha o eixo X que era números e o eixo Y que era comportamental, né? E eu tinha todo o eixo X para ser, né, assim, promovido a gerente geral, ou seja, para liderar uma agência com 22, 23 anos. Você era um funcionário exemplar. Era um funcionário exemplar, um destaque em números.
Mas hoje, com 39 anos, eu entendo que com 22 anos, na época, eu não tinha a menor maturidade para lidar com a gestão de uma agência e, assim, eu acho que eu poderia ter queimado a minha carreira, não poderia nem estar aqui hoje, né? Então, é só a maturidade que vai falar isso pra gente, mas lá na frente, né? Então, assim, aos 22 anos eu era muito imaturo. Com quantos anos você saiu do banco para fazer consultoria financeira? Eu tive em 2016, eu fui. Em 2016 eu saí do Itaú, né? E aí eu saí do Itaú, fiquei fora do mercado financeiro por volta de 1 ano e meio, mais ou menos, né? Eu saí do Itaú e aí eu falei, cara, eu vou tentar empreender um pouco, né? E aí um amigo meu me chamou para empreender, a gente sempre tava no auge daquele, né, de espeteria, né? Então, enfim, a gente montou uma espeteria juntos, montamos um restaurante, enfim, tivemos alguns negócios no interior. E até atuei com festas também, né? Então tínhamos algumas parcerias com prefeituras, enfim, a gente fez alguns empreendimentos lá no interior e eu fiquei 1 ano e meio trabalhando nessa área. É divertido, é a sua área, né? Ou seja, a área à noite é a sua área, mas assim, cara, eu acho que hoje a gente não tem tempo para brincar de ser empresário, né? Então, assim, nesse tempo aí eu tava meio que Então, curtindo tentando. mais do que Não, até que não, eu tava trabalhando muito, mas não é o que eu sei fazer. Entendi. Então eu fiquei aí 1 ano e meio lá e falei, cara, não é isso pra mim. E voltar pro interior, ficar no interior, e eu morando em Belo Horizonte há uns 20 anos, sei lá. E aí você voltar, você tem um choque de cultura, você tem um choque de realidade muito grande. E aí eu falei, cara, não é isso que eu quero pra mim. E eu preciso voltar pro mercado financeiro, né? Que é o que eu sei fazer. Né? Como que você fez para voltar pro mercado financeiro? Nossa, foi difícil, bicho. Porque foi difícil. Como que você fez? Não, foi difícil porque, cara, assim, eu falo isso e, assim, as pessoas acham engraçado, né? A primeira vez que eu vim para Belo Horizonte foi muito, muito desafiador, né? Assim, eu vim com a cara e a coragem, né? Mas dessa segunda vez foi bem pior ainda, porque esses negócios que a gente montou lá, eu e meu amigo, a gente, né, assim, investiu um bom valor, né? Um bom valor cada um dos dois, né? E saímos ainda devendo um bom valor, né? Ou seja, todo empresário, né? Todo empresário não, mas eu como empresário, né? Nesse ramo que eu não tinha conhecimento, eu quebrei. Entendi. Né? E eu falei, cara, eu mesmo preciso de uma consultoria, né? Eu preciso fazer o que eu faço para as pessoas, né? O que eu sei fazer de melhor, que é lidar com finanças, mas era um ramo totalmente diferente para mim. E quando a gente vai fazer, né, assim, recapitular, uma retrospectiva mesmo, eu teria feito tudo diferente, né, assim, porque, poxa, eu poderia ter gastado muito menos dinheiro com isso, ou investido muito menos naquilo, mas só que marinha de primeira viagem, Tudo é enfim, experiência, né? tudo experiência, Tudo né, experiência. enfim, não arrependo, assim, tenho boas lembranças, tenho boas memórias sobre isso, mas e aí quando eu falei assim, cara, eu vou voltar para Belo Horizonte, e aí eu falei, bicho, só que 1 ano fora de mercado, 1 ano fora de Belo Horizonte, 1 ano no interior, cara, As coisas atualizam muito as coisas rápido. atualizavam tão rápido, assim, eu cheguei aqui, parece que eu tava num mundo totalmente diferente, acho que foi 1 ano e meio, no máximo, assim, e aí eu precisava me virar, né, e assim, eu posso falar que eu tive algumas pessoas, né, que foram extremamente importantes na minha vida, e que me ajudaram, e que, né, tem um pedacinho delas aqui, e eu, né, dignifico isso, tem um pedacinho delas aqui na campus, né, uma delas foi um grande amigo meu que, na época que eu mais precisei, ele também é headhunter e ele me estendeu a mão no momento que eu mais precisava, né? Porque eu estava realmente vindo de um fracasso profissional. Você não monta nada para dar errado, cara. Você monta. É nada. Você não vou abrir um negócio para quebrar. Não. Qual que é o objetivo de qualquer empresa? Gerar valor para a sociedade, né, cara? E assim, ter lucro. Lucro. Você não monta nada para quebrar. E além do fato de só quebrar, vem aquela frustração, né? O cara Você fica vem, desanimado, nossa, né? você Ai, fica merda. desanimado, você fala, poxa, não é possível que isso aconteceu Mas comigo, né? quem que foi o seu primeiro cliente de consultoria financeira? O cara que... Porque o primeiro é o cara que confia na gente, né? Eu lembro do Sim, primeiro sim. show que eu fiz na minha vida, o cara confiou em mim, eu tinha 15 É. anos, pô. Então, tipo assim, é muito legal isso. Quem foi o seu primeiro cliente que com certeza deve ter te marcado, que te deu Sim. oportunidade, não, velho, eu quero que você faça a minha consultoria financeira. Cara, eu posso falar de muitas, muitas pessoas, assim, eu posso falar de, né, assim, sei lá, inúmeras pessoas, mas
até voltando um passo atrás a isso, mas antes até de eu entrar na consultoria, eu voltei, né, esse amigo meu me deu a oportunidade de voltar para o mercado financeiro, me ajudou, né, assim, não somente com, né, assim, por ele ser headhunter, ele me ajudou a recolocação do mercado, mas ele me ajudou muito, né, psicologicamente falando, que eu estava muito abalado, né, eu estava num momento muito estressante da minha vida, né, você vem de um fracasso profissional, você se sente a pior pessoa do mundo, e não é bem assim, né? Então, óbvio que tem coisas que a gente, né, assim, faz, que a gente poderia ter feito diferente, eu vejo todo esse passado e tem erros que eu hoje não cometeria, mas isso me fez ser quem eu sou hoje, né? E aí, nessa oportunidade que esse meu amigo me deu, né, assim, Fabrício, muito obrigado, você é meu irmão, e, assim, ele ainda me conseguiu colocar numa empresa né, assim, ele me colocou no processo seletivo de um dos maiores escritórios da XP Investimentos hoje, de Minas Gerais, e eu entrei como funcionário nesse escritório de investimentos, né? Então, fiquei ali 2 anos como funcionário, né, CLT, e Mas assim, já na área que você queria, já que na é área de investimento. planejamento financeiro, Legal. né? E aí, depois que a gente começou, né, assim, aí que veio, né, aí eu falei, poxa, agora, né, tô vendendo planejamento, tô vendendo sucesso para as pessoas e, rapaz, meu telefone tocava o dia inteiro de cobrança. Então, assim, era um senso, era um contrassenso ético dentro de mim, né? Porque eu tinha que vender prosperidade, só que eu tinha um passivo para resolver, né? Um passivo de um insucesso profissional que eu tive. Mas eu resolvi todo ele. Eu paguei todo mundo, né? Eu tenho, obviamente, bastante orgulho disso. Eu trabalhei pra caramba, bicho. Ralei muito aqui em Belo Horizonte e, assim, em várias outras regiões, né? Assim, mas para fazer isso. Mas isso ainda como funcionário. E aí tive destaque nessa empresa e me convidaram para ser sócio, né? Aí eu entrei como sócio e aí eu comecei a ganhar cada vez mais um pedaço, né, de voz ativa dentro da empresa. E foi onde, né, eu propus para que a gente começasse o ramo de consultoria, né? E aí eu que implementei essa parte de consultoria financeira na empresa. Isso foi em meados de 2017, 18. A gente estava começando a implementar a parte de consultoria. Fechamos um grande contrato de consultoria. Se você me falar, né, quem foi o primeiro cliente que, né, assim, que me deu um voto de oportunidade, chama-se Levmar Araújo, né, da Metabólica. Então ele é nosso cliente ainda até hoje. Fico muito feliz sobre isso, né? Então, assim, passamos por vários momentos juntos, né? Assim, transições, enfim. Logo quando ele entrou no projeto de consultoria, logo quando eu entrei na empresa dele, no mês, né, assim, a gente entrou por volta de setembro, outubro, em janeiro veio 2019, pandemia, fechou tudo. Então a gente passou por, né, assim, lockdown que ia ser 15 dias, a gente ficou 2 anos, 2 ou 3 anos, sei lá quanto tempo que a gente ficou. Então, assim, a gente tinha que se reinventar a cada momento, mas em se tratando de primeiro cliente foi ele, né? Só que naquela época lá de 2019, a gente teve que se reinventar e reinventar novos produtos também, porque senão, como é que eu ia vender planejamento financeiro, né? As pessoas passando dificuldade financeira, como é que você ia comprar dinheiro, como é que você ia comprar investimento, né? Então, assim, o país estava vivendo uma situação que era totalmente atípica, né? Todo mundo estava falando em economizar, todo mundo estava querendo conter custos, né? Então, ninguém estava falando de investimento. Então, o mercado financeiro meio que colapsou naquela época, né? Então, e foi algo que, assim, quem passou no mercado financeiro de 2019, e assim, a gente fala que passa por tudo até agora, porque assim, a gente teve vários períodos, assim, vários períodos muito turbulentos, né, de mercado, né, com não só o Brasil, mas o mundo inteiro, né, em crise, e a gente tinha que se reinventar. E uma das coisas que eu acho que foi legal, cara, foi em 2019 e a gente como é que eu ia vender um produto para você? Nessa época ainda a gente estava vendendo produtos e começando a parte de consultoria, mas tinha uma parte de produtos de mercado financeiro ainda. Mas só que ninguém queria comprar nada, todo mundo, né, fazendo, né, assim, e além de tudo, a gente tem aí mídia, notícias, né, notícias sensacionalistas, não sensacionalistas, e assim... Todo mundo com medo, né? Todo mundo com medo, e isso tendencia mercado, assim, de forma absurda, né? Então as pessoas com medo de investir, com medo de, será que eu fico aqui, se eu fico ali? Então, e veio uma demanda pra gente, né, assim, até de forma, né, assim, orgânica mesmo, né? Que as pessoas queriam reduzir custos né, assim, a todo momento.
E a gente estava passando por um cenário que era um cenário onde a gente teve, né, assim, uma das menores taxas de juros da época, né, isso muito forçado pelo Banco Central, né, porque a gente chegou a 2% de taxa de juros, né, a gente tem, né, histórico aí de taxa de juros de 8, 9, hoje a gente está vivendo um cenário também, assim, de taxa de juros altíssima, 15%, só que isso veio de contraponto, né, com um grande, né, assim, um grande propósito nisso aí. Como a taxa de juros baixou muito, as pessoas não estavam conseguindo arcar com as suas despesas, enfim. Uma delas, e uma das maiores, né, que as pessoas têm, né, a grande maioria das pessoas tem, que é um comprometimento de renda de quase 30% da sua renda com pagamento de financiamento imobiliário. Então, as pessoas que fizeram financiamento imobiliário lá atrás tinham taxas de financiamento lá de 12%, 13% ao ano, 10%, 11%. Com a Selic a 2%, a gente conseguiu, né, o sistema bancário brasileiro é um dos mais evoluídos do mundo, a gente, né, assim, e foi aprovado pelo Banco Central a portabilidade de financiamento. Legal. Né? E com isso os bancos digitais vieram, né, assim, com tudo. Ou seja, eu prefiro comprar o seu contrato que você está pagando 12, eu comprar ele hoje a 7 e você virar meu cliente, do que eu não comprar, né? Porque eu não vou vender para outras pessoas. Eu vender um novo contrato de financiamento, eu não consegui, ninguém estava comprando imóvel novo, mas todo mundo queria portabilizar. Então eu montei essa consultoria também, eu montei essa consultoria de portabilidade de financiamento imobiliário, que foi um gatilho assim que fez que a gente sobrevivesse também. Um dos gatilhos que fez com que a gente sobrevivesse, né, na época de pandemia. Foi uns 2 anos aí só basicamente se movendo a empresa com esse produto, porque quando a gente fazia os cálculos, a gente, né, assim, a gente cobrava sobre o ganho real do cliente, a economia real gerada, né? Ou seja, a gente pegava um contrato aí de 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, quando você ia ver a economia real gerada, você via aí 500, 700, 800 mil reais. A pessoa poderia reduzir no prazo ou na parcela, né? E aí variava, né, de acordo com a necessidade mais latente da pessoa, mas sempre a gente indicava reduzir o prazo, porque você conseguiria muito mais economia gerada e a gente cobrava sobre isso. Então, foi um momento que a gente teve que reinventar a empresa e aí foi, né, assim, disso aí a gente, né, fez uma grande parceria até com algumas instituições financeiras que estavam entrando latente nesse mercado e isso nos proporcionou, né, assim, clientes até hoje, né, da época da pandemia, são clientes até hoje e aí a gente vai seguindo e, enfim, é um negócio bem bacana, legal. Então, cara, você do banco foi ser empreendedor, né, restaurantes, depois voltou entrou na consultoria financeira, numa empresa, depois você virou sócio dessa empresa, né? Isso. E como que veio a Campus? São os mesmos daquela empresa ou não? Você quis sair? Como é que foi que surgiu? Anterior a Campus, né, quando eu virei sócio da antiga empresa, éramos 3 sócios, né? E a gente chegou num momento onde a gente até fez né, assim, um coaching mesmo, né, um coaching empresarial, né? Fizemos um trabalho com uma profissional da área onde a gente queria saber aonde, né, a gente queria chegar como empresa, né? Porque eu acho que uma sociedade, como qualquer outra, ela é uma sociedade, né, assim, é uma união ali, cara. Você tem que estar com os objetivos muito bem alinhados. E a gente percebeu que a gente estava com objetivos muito desalinhados, né? Assim, num sentido de cada um tinha não de propósito do negócio, mas cada um tinha um time, né? E cada um estava num momento de vida diferente. E aí a gente fez essa consultoria, né? A gente identificou esse gargalo e nesse gargalo surgiu uma oportunidade de uma empresa de São Paulo para a gente, né, assim, fazer uma certificação, né, uma certificação de planejador financeiro, e onde com essa certificação a gente conseguiria fazer, né, a consultoria financeira mesmo para as famílias, né? E foi um dos pontos que eu falei com meus sócios, né, que isso eu falei e falo até hoje para eles, que eu falei, ó, gente, eu acho que eu acho ótimo, né, porque é tudo que eu quero fazer, mas eu acho que isso talvez não vai fazer sentido mais a empresa,
né? Porque cada um vai seguir com a sua carteira de clientes e aí a gente não vai conseguir escalar isso junto, porque esse tipo de consultoria que a gente faz não é algo escalável a grande ponto, isso humanamente impossível. E foi, assim, também de forma orgânica, né? Assim, aconteceu de forma orgânica. Um determinado momento a gente percebeu que a gente deveria caminhar sozinho, né? Ou seja, meus outros 2 sócios seguiram independentes, e eu segui independente também. Cada um saiu com a sua carteira de clientes. E aí surgiu a Campus Consultoria, ou seja, esses outros 2 sócios que eram meus sócios na antiga empresa, né, continuam no mesmo ramo, né, atuam, né, também com consultoria. Cada um na sua área. Mas também na parte de consultoria financeira, mas um foi mais para a parte de gestão de risco, o outro foi mais para a parte de consultoria empresarial e projetos, enfim. Só que eu nunca tive dúvida de que eu queria fazer a consultoria, né, financeira para famílias, sabe? E aí por que eu quis fazer isso e por que eu, né, assim, acredito muito nisso? Se eu conseguir resolver minha vida, eu não vou conseguir resolver a vida das outras pessoas. Eu já tive do outro lado, né? Eu já tive lá, eu já tive em sucesso. Em 2 anos eu resolvi minha vida. Eu vendia planejamento financeiro, entrava em prédios aqui, às vezes às vezes meu sapato estava furado embaixo, né? Eu passei muita dificuldade. Tinha que chegar lá e falar assim, cara, tô vendendo sucesso para você, por mais que por dentro eu estava totalmente destruído. Então, eu já tive do outro lado, eu já sabia o tanto que era doloroso, né? Então, hoje, quando eu, né, assim, quis criar a Campus Consultoria, é porque eu sei que dá certo. Se eu fizer o certo, dá certo. Ou seja, o feijão com arroz bem feito, ele dá certo, e dá muito certo. Você Né? foi a prova Eu viva fui a prova viva. de que o seu método dá certo. Não o meu método, o método de ser consciente, de ter responsabilidade financeira. E assim, por mais que às vezes as pessoas, né, tenham algum insucesso na vida, seja ele por algum, né, assim, algum insucesso profissional, ou por alguma falência, ou por algum fato que você não pode perder, uma doença, enfim, você pode quebrar por diversos motivos, ou você pode ter uma insolvência por diversos motivos, mas, ou até mesmo por irresponsabilidade. Mas o fato se você quiser continuar fazendo a mesma coisa, você faz. Você vai continuar ali naquele caminho. Mas você pode pensar diferente, você pode fazer certo, né? E eu sempre pensei de forma, né, correta com dinheiro. Eu sempre fui muito ético, eu sempre fui muito transparente. Eu sempre gostei de fazer as coisas muito de forma orgânica e corretas. Mas eu passei por esse momento, né, de dificuldade, que foi aí 1 ano e meio, né, 2 anos, que eu me reergui, né? Muito com a ajuda desses outros meus 2 sócios também, agradeço imensamente a eles, Marcelo e Lucas, né? Marcelo Carneiro, Lucas Vidigal, foram pessoas extremamente importantes, né? Para também tenham, né, assim, totalmente um pedaço do meu sucesso, da Campus, enfim, tem o Henrique Jamelli também, enfim, pessoas que acreditaram em mim no momento que eu mais precisava e que talvez eu mesmo não acreditava, né? E isso é muito gratificante para mim. Então, eu falei, eu fiz isso para mim, eu sei fazer, né? Metodologia, né? Não é a metodologia do André. A metodologia é uma metodologia de planejamento financeiro. Se você é consciente com suas finanças, se você é consciente com seus números, ou seja, se você se paga primeiro, se você se organiza, né? Assim, cara, tive um problema, né? Perdi muita grana com um negócio que deu errado, ou, enfim, gastei muito com dinheiro com uma doença, enfim, um problema familiar, ou tive um prejuízo. Cara, tudo bem. Vamos resolver? Vamos, mas vamos resolver de forma estratégica. Aí a forma estratégica vamos pagar todo mundo, vamos resolver tudo, mas assim, não dá para você tentar abraçar o mundo no momento que você também não consegue nem se abraçar, né? Entendi. Então, você tem que respirar. Respira, pensa, né? E aí sim que você vai começar a tomar decisões estratégicas e você não vai tomar decisões que não sejam as melhores para você e sim melhores para as pessoas que, né, assim, estão envolvidas no todo o processo. Então a Campus surgiu muito por isso aí, né? Então eu né, comecei essa parte de consultoria, né? Eu falo que a gente, né, a gente tem cases de sucesso hoje de clientes que estavam, né, extremamente endividados e hoje começam, né, já a juntar dinheiro, né, em período aí de 4 anos e com valores bem expressivos, né? Eu falo assim, famílias que a gente pegou aí com dificuldade financeira, muito não por falta de geração de receita, mas por desorganização mesmo. Profissionais bem-sucedidos, né? E
só o fato de não se organizarem financeiramente, e aí veio a pandemia também, e aí as pessoas, né, começaram a pensar um pouco mais, né? Então, a Campus hoje pega desde clientes que tenham dificuldades financeiras até clientes que queiram começar, né? Aqueles profissionais, os jovens que querem começar e falam assim, eu quero começar e fazer bem feito. Não, isso é uma dica, assim, preciosa, né? O tempo, ele é o seu bem mais precioso. Se você começa hoje, cara, é muito mais fácil você chegar no seu objetivo lá na frente, né? Seja qual for o objetivo, né? Mas e também tem clientes que a gente também já faz a parte mais de gestão de patrimônio, ou seja, né, de análise de carteira de investimentos, enfim. E a gente, né, eu falo que a gente fala até de dinheiro, né? Mas a gente fala muito de propósito e valores, né? A gente lida com tudo, né? Assim, eu não sou um consultor de investimentos, né? Eu sou um consultor de vida, né? Ou De seja, vida. eu participo de momentos, né, assim, com as famílias, com as pessoas, onde, assim, desde nascimento de uma criança à morte de um pai, né, eu tô ali, né? Ou seja, desde uma separação, eu tô ali, né? Ou seja, o consultor financeiro, né, o consultor de vida, o life planner, que é muito usado hoje nos Estados Unidos, esse tipo de consultoria é uma consultoria que ela tem um valor muito significativo e que hoje no Brasil ainda está se implementando. E muitas vezes as pessoas me falam, eu não posso ter o André como consultor porque eu tenho que ter dinheiro primeiro, né? Não é isso, não é bem assim. E ter um consultor financeiro, eu falo por mim, tá? Você se sente seguro. Fala, cara, a dúvida que você tiver na sua vida, o cara vai te falar, o cara vai te ajudar, dúvidas financeiras. E é uma segurança para a pessoa, né? Ela tendo dinheiro ou ela não tendo, o consultor financeiro vai ajudar ela nas dívidas, em tudo a se planejar. A Campus hoje, se o cara tem uma empresa também, a Campus dá essa consultoria para empresa jurídica? Sim. Hoje, dentro da Campus, né, a gente tem... eu sou o CEO da empresa, mas eu tenho outros braços também, né? Eu hoje cuido especificamente da parte de consultoria pessoal e familiar, né? Eu tenho o Vinícius, que é um sócio meu, um grande amigo, que ele cuida especificamente da parte da consultoria empresarial, ou seja, eu atendo muito sócio, né? E às vezes o sócio da empresa fala, cara, eu precisava disso para minha empresa, só que eu não consigo abraçar isso, eu não dou conta, né? Então, humanamente, o Não dá pra fazer tudo. impossível, tá louco, não Aí, dá. Aí, né, assim, você tem o cara profissional, fala, eu preciso disso que você está eu fazendo preciso comigo disso. na minha empresa. E eu vi que eu tava deixando dinheiro na mesa, né? Eu falei, opa, peraí, Exatamente. né? Deixa eu chamar alguém competente para isso, né? Entendi. Numa dessas oportunidades da vida, surgiu o Vinícius, e o Vinícius é o cara, né, assim, que hoje é o consultor empresarial da Campus e tá fazendo um papel, assim, muito bacana, tá desenvolvendo um papel muito legal com os clientes, né? A gente tem bastante clientes hoje de consultoria empresarial. E aí, também, né, assim, nessa mesma metodologia, não falo, né, de deixar dinheiro na mesa, eu sou consultor pessoal, Vinícius empresarial, mas sempre tem uma demanda jurídica, né? Aí a gente tem também hoje, que é nosso sócio também, o Marcelo Zucchim, que é o advogado, né, da nossa empresa. Ele é advogado societário e tributarista, né, as especialidades dele. Então hoje a gente atua muito com esses três braços e também com o braço de previdenciário, né, assim, que a gente tem um advogado previdenciário, que é o Lucas Leal, que hoje também atua na parte de somente advocacia previdenciária. Poxa, mas por que você está falando de previdência? Às vezes, muito empresário hoje, ou muito consultor, né, já foi CLT lá atrás, né? Uhum. E às vezes ele já pagou tanto, ou ele está pagando tanto INSS de forma errada, que ele pode ou reduzir o custo, ou ele pode se aposentar com um tempo mais rápido, enfim, ou talvez ele nem sabia que ele poderia se aposentar e se aposenta, como casos reais Legal. também. Então a gente tem esses braços aí na Campus Consultoria hoje que a gente consegue, de fato, né, assim, abraçar, né, acho que os principais propósitos, né, dessa nossa empresa, né? E aí vai, assim, de inúmeros negócios, né? Por exemplo, hoje a gente atua bastante também com sucessão familiar, né? Sucessão familiar, não só sucessão familiar, mas tem sucessão familiar, sucessão empresarial também. Então isso envolve tanto a parte estratégica financeira
pessoal, familiar, mas a parte de estratégia empresarial e a parte também estratégia jurídica, né? Para que você pague menos impostos, para que você consiga ter, né, assim, de fato, a transmissão desses bens para as pessoas que você quer com o menor custo possível, né? Ou o melhor custo-benefício. E aí acho que a gente faz muito por essa área, sabe? A Campus hoje ela é completa, né? O cara, tudo que ele precisa tem hoje na Campus, Assim, né? pelo menos esses principais braços aí de mercado a gente tem. Vamos falar então agora de finanças, então, tá? Eu vou falar umas coisas mais básicas, fazer umas perguntas mais básicas, né? E depois eu vou fazer umas perguntas mais capciosas, e mais, né, dentro da finança. O cara que tá hoje, né, com dívidas, ele não tem condição de investir. Sim. Né? O que ele tem que fazer? Ele tá com dívidas, tá com o nome sujo, ele deve pessoas, deve bancos. O que ele deve fazer? O primeiro passo que ele deve. Eu sei que tem milhões de coisas, mas qual que é o primeiro passo desse cara que está devendo banco, está devendo o vizinho e está enrolado financeiramente, mas tem um emprego, ganha o dinheiro dele, mas ele deve mais do que ele ganha. Que ele consegue pagar hoje, né? Eu acho que o primeiro passo é planilhar tudo que ele deve, né? Ou seja, não só o valor da dívida, mas o valor das parcelas, o valor das taxas de juros, né? Enfim. E para você começar a analisar aquele bolo ali. Então eu tenho um endividamento hoje de 100 mil reais, né? Só que esse endividamento está me custando 6 mil reais por mês de parcela, né? Talvez você pode ter negociado mal, os juros foram muito altos, né? Então, o primeiro ponto eu acho que é você planilhar todas as dívidas que você tem, né? E frente a essa planilha, você tem que tomar algumas decisões. Obviamente que as decisões são decisões difíceis de serem tomadas, né? Primeiro você vai tomar uma decisão racional. Qual que é a pior dívida que eu tenho hoje? Ou seja, qual que é a pior taxa de juros que eu tenho? Essa é a decisão mais racional que você tem, né? Ou seja, essa é a dívida que eu teria que eliminar com mais rapidez. Mas talvez nem seja essa a primeira dívida que você vai eliminar, porque talvez você não consiga nesse primeiro momento. Ou talvez você tenha uma dívida mais prioritária do que essa, né? Olhando pelo lado racional, essa seria a dívida mais prejudicial para a sua saúde financeira, mas você pode, por exemplo, dever não um fornecedor, não um órgão ou não uma instituição financeira, mas você pode dever um terceiro, né? Você pode dever um parente, você pode dever um amigo, ou você pode dever um colega de trabalho, enfim. Que essa dívida talvez não seja, ou até mesmo um agiota, mas que essa dívida talvez não seja nem a mais racional de se pagar, mas ela está trazendo um conflito, né, interno ou pessoal para você, que isso está tirando sua noite, né, de sono Você também. deve um amigo é pior do que você deve um banco. Você perde um amigo, né? Você perde um amigo. O banco você não conhece ninguém que tá lá. Não, mas assim, eu tô falando de questões de proporcionalidade mesmo, mas isso é verdade. As pessoas, né, você tem que ter essa ordem de prioridade, obviamente, não é em hipótese alguma, o André tá falando para dar calote. Não é essa a questão. A questão é a seguinte, é você elencar as prioridades, né? Elencar as prioridades de forma racional e elencar as prioridades de forma, né, assim, como sendo o que de fato tem que ser feito, né? Eu acho que a ajuda de um consultor financeiro nesse aspecto ela é muito bem-vinda, mas se você não tem ou se você não quer fazer isso, mas pelo menos que você elenque isso por ordem de prioridade, sendo a prioridade mais racional e tente, dentro do seu orçamento, fazer e arcar com os compromissos de acordo com aquilo que você ganha, né? Ou seja, se você hoje está ganhando 3 mil reais, tem 6 mil reais de parcela, não adianta você falar que você vai pagar todo mundo, que você não vai. Não vai. Ou você vai rolar mais dívida, pegar mais dívida para pagar dívida. Então não faz sentido. Então é muito melhor você escolher uma prioridade, né? Ou seja, e eliminando de acordo com aquilo que você pode fazer. Então a matemática ela tem que ser exata, tem que fechar. E hoje tem vários investimentos, né? O cara começou a investir, por onde que ele deve começar? Assim? Tá sobrando um dinheirinho ali por mês. Porque, na verdade, não é sobrando, né? O que o cara ganha, ele já tem que planejar esse investimento, né? Por onde que ele começa?
Hoje a gente, né, assim, a nossa cultura é ganhar, gastar, se sobrar, a gente vai lá, guarda, né? Ganhar, gastar, não sobrou. Ganhar, gastar, gastei menos, entrei no cheque especial. A cultura do brasileiro não é ter educação financeira. Mas para começar a investir, o primeiro ponto é inverter essa pirâmide, ou seja, ganhar, se pagar primeiro, ou seja, quanto que eu vou destinar do meu salário para eu me pagar, para eu pensar no meu futuro. Mas o se pagar é o dinheiro que vai ficar para você pagar suas despesas, ou se pagar é o dinheiro que você vai investir? Você vai investir. Eu tô falando se pagar primeiro é o que eu vou guardar pro André lá da frente, né? Ou seja, esse o ponto, né? Então, quando a pessoa quer começar a investir, ela tem que pensar em inverter essa pirâmide, ou seja, porque muitas das vezes você adequa aquilo que você quer investir ao orçamento que você quer. Né? Ou seja, eu quero viver com um padrão de vida de 50 mil reais por mês, ok, tudo bem. Mas desde que você tenha, né, receita para isso e desde que você se pague primeiro para isso. Né? Ou seja, eu tirei lá 30% dos meus rendimentos para investir no André lá daqui a 20 anos, né, que seja, e agora, mesmo assim, vai sobrar 50 mil para manter um padrão de vida. Legal. Ok, beleza, eu não estou ferindo em momento algum a ordem dos fatores. Mas, se tá ao contrário, como é que você vai bancar isso lá na frente, né? Ou seja, te garanto que você já deve ter visto casos aí, né, na sua família, conhecidos, amigos, eu já vi, de pessoas profissionais, principalmente profissionais da área de saúde, né, que são profissionais hoje no Brasil que conseguem fazer uma alta geração de receita, mas né, eu até sou meio que um defensor, né, dos médicos. A partir do momento que você chega numa notoriedade da sua profissão, que você vira uma pessoa celery, né, aí sim, você pode trabalhar só em consultório, você pode ter o seu consultório, cobrar R$1.500, R$2.000 a consulta, não atender convênio. Mas até isso tem um longo caminho, ou seja, você tem que fazer o quê? Muito plantão. Né? Ou seja, e isso faz o quê? Faz com que as pessoas, né, aumentem muito o seu padrão de vida, o seu lifestyle, e de forma, né, assim, só rodando a pirâmide. Ela nem tá vendo ali, eu comprei um carro, mas agora eu tô num outro carro. Ganha 30, gasta 30, 40. E como você vai confundindo faturamento com receita e com despesa, enfim, o dinheiro tá caindo quase que todo dia na sua conta, você não faz muito. Você perguntar para um profissional da área de saúde, era uma das perguntas que mais dava, né, assim, quanto você ganha, quanto você gasta? Não sei. Isso é muito tênue, né? Até que não vire dívida, não, né, assim, é um problema ainda. É muito importante a pessoa anotar todos os gastos. Olha, Ricardo, eu acho que assim, cada pessoa faz o orçamento de uma forma, né, assim, bem particular. Eu posso te dizer que é importante sim ela saber quanto que ela gasta no mês, né? Assim, quando eu vou fazer orçamento familiar, eu acho que isso é uma questão muito particular, né? Eu não quero julgar se a sua família está gastando 10 mil reais por mês com iFood ou se ela está gastando 5 mil reais por mês com pet, né? Eu quero saber o final. Se você falou para mim que vai sobrar 30 mil para eu investir dentro do seu orçamento, ali dentro você tem que se organizar da forma como você quiser, né? Então, assim, o importante é que o racional feche, né? Ou seja, vivi com 30 mil e a minha parte de me pagar foi feita primeiramente antes de eu ter vivido com esse padrão de vida que eu quis, né? E eu acho que planilhar ou ter algum aplicativo, cada um faz de uma forma, né? Mas é importante você saber tudo que você gasta. Sim, é importante saber pelo menos o montante que você está gastando por mês. E é um hábito, né? E é um hábito, né? né? Se você comprou um negócio, você anota. Exatamente. E aí você falou uma coisa engraçada que o consultor ele te motiva, ele te dá segurança, mas é a mesma coisa do personal, né? O personal trainer, né? Você vai eu assim, não gosto de musculação, mas você ter um personal é um motivo de você ir, né? Assim, além de ter o profissional especializado naquilo, mas o profissional da área de finanças também é a mesma coisa, né? Então isso te dá essa segurança, te dá essa disciplina. E uma das coisas mais difíceis da pessoa adquirir é disciplina financeira, né? Porque as pessoas, tanto quanto academia, no início você não vê resultado nenhum, né? Mas isso depende de um longo caminho, né, pela frente, né? Então, as pessoas querem o quê? Atravessar, né, os caminhos, querem atalhos, e aí muitas das vezes caem em armadilhas financeiras, pirâmides financeiras, aí caem nesses golpes aí. Não existe, né, assim, almoço grátis, né? Não existe almoço grátis. Não existe almoço grátis. E eu aprendi com você. Eu aprendi com você.
anotar tudo que eu gasto. E ainda tem dificuldade, porque às vezes você gasta assim, você gastou ali um pouco de um dinheiro, mas se você anotar, 20, 40 com 50 com 60 dá 5 mil, amigo. Só que você me fez lembrar do cartão infinito. Teve um dia que eu perguntei pra ele que se eu pegar um cartão de 10 e um cartão de 5 e pagando um cartão com... Eu tenho limite infinito. Limite infinito. Não, é assim não. Eu vou pagando um cartão com o outro, cara. Você me fez lembrar isso. Ele falou comigo, não, cara, fala essas coisas comigo, não. Vamos falar um pouco sobre a economia, né, global, assim. Qual que é o maior erro hoje que as pessoas cometem diante a instabilidade financeira e política do Brasil em questão de investimentos? Sem sombra de dúvidas, efeito manada. Eu acho que as pessoas ouvem alguma notícia e já querem tomar decisões de forma precipitada, né? Eu acho que crise política, crise econômica, enfim, Brasil, o mundo, isso a gente tem, desde quando eu me entendo por gente, a gente tem. E política no Brasil a gente tem de 4 em 4 anos, que tem eleição presidencial. Então, você nunca deve tomar nenhuma decisão financeira baseado somente em fatos externos. Obviamente que você tem que trazer isso para dentro do seu contexto e para dentro dos seus objetivos. Isso aqui vai impactar o meu objetivo hoje? Vai. Aí eu tomo uma decisão. Isso aqui vai impactar o meu objetivo de 30 anos? Não. Então não tem que tomar decisão. Ou seja, seguir esse efeito manada, eu acho que é o principal erro e é onde as pessoas mais perdem dinheiro. O Brasil está com uma crise diplomática com os Estados Unidos, então eu vou pegar meu dinheiro, o que eu vou fazer? A gente vai ter que dolarizar patrimônio, não vai ter que dolarizar patrimônio, vai ter que comprar imóvel, vai ter que fazer... Calma, né? Assim, as pessoas tomam muitas essas decisões baseadas somente no fervor do negócio. E hoje, com a internet, tem muito fake news e você vê notícia tanto de um lado quanto de outro, e você pega isso, né? Eu acho que a informação sem realmente um filtro, ela vira uma desinformação. Se você não olha aonde está sendo você não olha a fonte dessa informação, e você vai absorvendo tanta coisa durante o seu dia, que aí você chega no final sei lá, no final do dia, ou você toma alguma decisão que é baseada em simplesmente um achismo. E aí você pode perder muito dinheiro. E você falou sobre, né, essa guerra fiscal, né, com os Estados Unidos aí. O que isso pode afetar o patrimônio das famílias brasileiras? O que isso pode atrapalhar? Eu acho que, assim, é uma das situações, pelo menos que eu vivencio, é uma das situações mais críticas, né, que a gente já viu entre as duas nações. Isso reflete em tudo, né? Isso reflete em tudo. E reflete em tudo no sentido do nosso bolso, né? A gente pode ter problemas com insumos ficando mais caro, gasolina ficando mais caro. A gente exporta muita coisa, né? Não só para os Estados Unidos, mas como para o mundo inteiro. E como também a gente importa muita coisa. Então, com essa crise tarifária, né, que a gente tem, com esse aumento de tarifa, esse tarifaço aí que a gente está falando, então assim, pode ser que isso seja diretamente afetado no nosso bolso, ou seja, o nosso custo de vida acabe ficando bem mais caro, ou a gente tenha que se readequar a um custo de vida mais barato, né? Tanto para um lado quanto para o outro, né? Eu acho que esse tipo de guerra, né? Assim, isso não é bom para nenhum tipo de nação, nem para nação A, nem para nação B, nem para Brasil, nem para Estados Unidos. Mas eu acho que, né? Assim, eu sou favorável a uma negociação, né? Que se negociem, que se ajustem e que cheguem num consenso para que todo mundo flua de forma, né? O mercado tem que fluir, a economia tem que fluir, mas de forma justa para ambas as nações. Mas é o momento da pessoa não fazer loucura. Como você disse, espera para ver o que vai acontecer, que tá muito... Exatamente, tá muito incipiente ainda, a gente não sabe nada do que vai acontecer, mas assim, você falar, eu tô deixando de trabalhar por causa, né, da crise que tá acontecendo, eu tô deixando de trabalhar porque o Senado, ou porque o STF, ou porque o presidente, ou porque o ex-presidente. Não, minha vida continua do mesmo jeito. O que isso está afetando no meu presente? Nada, não está afetando nada. O que as pessoas não podem fazer é, geralmente, entrar em pânico.
Né? Assim, esse pânico faz você tomar medidas totalmente descabidas, né? Eu vejo pessoas até, eu vou embora do país, eu vou fazer isso, eu vou fazer Tenho aquilo. ouvido muito isso. Eu tenho ouvido muito isso. Eu vou mandar meu patrimônio todo para fora, eu quero abrir offshore, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Enfim, calma, né? Mas Assim, mediante a tudo isso, Uhum. qual conselho você daria? Aguenta firme, adapte rápido ou mude a rota? Aguente firme, adapte-se rápido ou mude a rota. Cara, eu acho que nenhum desses três. Nenhum dos três. Nenhum desses três. Eu acho que porque se eu falar isso para uma pessoa que tem que mudar a rota, É de caso a caso. é de caso a caso, entende? Né, então, assim, eu acho que o mais importante é você olhar para o interior, né, dos seus objetivos, né, assim, dos seus objetivos familiares, né? Então, o meu objetivo familiar, meu patrimônio hoje ele é composto por quê? 70% imobilizado, eu tenho 30% em recursos financeiros, desses 30% de recursos financeiros, tem 70% desse recurso aqui no Brasil, 30% no exterior. Então, é muito particular. Não, faltou um. Não É, entre em pânico. Não entre em pânico. Não entre em pânico. Ou seja, procurar a ajuda de um especialista, não é que eu queira vender nada, mas assim, procurar um consultor financeiro ou procurar o seu gerente de banco, seu assessor de investimentos, enfim, trocar uma ideia com quem te auxilia nessa tomada de gestão, quem cuida do seu patrimônio e que cuide de forma, né, bem imparcial, para que você consiga ter uma visão de um especialista e que para que isso você não tome decisões precipitadas, né? E para que você não mude de rota, sendo que você poderia continuar nela, ou para que você não segure, sendo que você tinha que mudar de rota, ou não entre em pânico, né, cara? Então acho que a ajuda de um especialista é muito para isso. Então, o consultor financeiro hoje, nesse mundo incerto, né? Eu vejo as coisas hoje, né? A coisa está muito incerta, a gente não sabe o que vai acontecer. Todo dia acontece um negócio diferente. O consultor financeiro hoje não é um artigo de luxo. Ele é realmente uma necessidade. Acho que sim. Acho, não tenho certeza. Todo mundo fica nesse estresse. Eu acho que eu não vou falar de Brasil, mas eu vou falar de mundo. Eu acho que o mundo está muito polarizado, né? A gente vive muito Oriente, Ocidente, a gente vive aqui muito no Brasil, lado A e lado B de política, né? Você ter um consultor financeiro, ou você ter, né, assim, um especialista que vai te ajudar a fazer a gestão do seu patrimônio, ou fazer com que você enxergue como você vai estar lá na frente, organizar suas finanças hoje, ter uma boa reserva de emergência, fazer uma gestão de risco, isso realmente não é um artigo de luxo, eu acho que é uma necessidade. Se você não quer fazer isso, né, ou se você não tem essa aptidão para fazer isso, procure um especialista, né? Porque muitas das vezes as pessoas tomam essa decisão. Ah, meu tio falou que é bom investir nesse investimento. Ah, meu amigo está investindo naquele. Então eu vou investir também. Não, não quer dizer que o seu tio, que o seu amigo esteja fazendo está errado, mas talvez não seja o objetivo para você, não seja o produto ideal para você. Talvez você não tenha liquidez, talvez você não tenha risco para suportar aquele produto. Então o especialista ele te tira dessas armadilhas, né? E eu sempre penso no seguinte, cara, com esse mundo que a gente vive, né, com esse tanto de atrito político, né, assim, essa desaceleração econômica que a gente vive aí mundialmente falando, eu acho que a gente tem que sempre trabalhar para nunca depender, né, assim, eu pelo menos penso assim, eu sempre tento trabalhar para nunca depender, né, de nada além do meu esforço de trabalho. Né, ou seja política, seja, né, assim, uma crise, porque a gente não sabe quando que vai ter a próxima, mas eu posso, quando vai ser a próxima eu não sei, mas eu posso saber como eu vou estar na próxima, né? Se eu me organizo financeiramente, se eu tenho minhas finanças sob a palma da minha mão, se eu sei o que eu estou fazendo, se eu sei onde que eu estou próximo ou longe dos meus objetivos, eu posso passar a próxima crise, seja ela financeira ou política, com muito menos, né, assim, turbulência que você ou com qualquer outra pessoa. E você concorda que crise, o dinheiro só muda de bolso? Tamanho de bolsa. E aí o que acontece? Gera oportunidade. Tem gente que chora, tem gente que vende lenço. Exatamente. Exatamente. Eu queria que você, pra gente encerrar aqui, né, quem tá assistindo esse podcast, foi um podcast que a gente falou um pouco de tudo, né? Sim. Mas com certeza as pessoas têm algumas dúvidas em alguma coisa. Então, olha para aquela câmera ali e fala com o nosso público aqui o que eles podem fazer, como que eles fazem para chegar até a Campus, para marcar uma reunião e a importância que a Campus
vai ter na vida deles? Hoje, para você chegar até a Campus, né, a gente tem as nossas redes sociais, tem o Instagram, né, a gente tem hoje esse podcast também, e tem disponibilizado tanto o PodCampus, né, tem Spotify, tem YouTube, e a gente tem o Instagram, tem também, né, assim, veiculado na mídia, tanto na minha rede social, na rede social dos outros sócios também a gente veicula, né, assim, a propaganda da nossa empresa. Você consegue achar pelo Google também, enfim, e é muito fácil, né, você digitar Campus Consultoria no Google, você vai achar, né, enfim. Mas eu acho que o mais importante, né, para você ser cliente da Campus, o primeiro ponto, né, que você esteja disposto a mudar, né? Porque para você seguir fazendo o que você quer fazer, seguir fazendo o que você faz, você não precisa de um especialista. Você vai chegar no mesmo lugar que você está até hoje, né? E para você ter um resultado diferente, para você ter uma visão de fato imparcial daquilo que você hoje tem de patrimônio ou daquilo que você queira ter ou de uma situação, né, que você esteja passando de dificuldade financeira, aí sim você procure a Campus, porque eu tenho certeza que a gente vai ajudá-los da forma mais imparcial possível e da forma que não vai ser nada diferente daquilo que seja o melhor para a sua família ou para a sua empresa. Isso eu garanto. E muitas das vezes eu falo que eu chego, né, assim, em algumas residências, em algumas casas de família, e eu digo abertamente, eu não faço a menor ideia do que eu vou fazer aqui hoje, mas a única certeza que eu tenho é que eu vou te ajudar de alguma forma e que a minha empresa vai te ajudar de alguma forma e que essa forma seja a melhor para sua família e que te dê a mais completa segurança e gestão patrimonial que vocês precisem. Sensacional, cara. Acho que é isso, né? Vou bater palma pra você, cara. Palmas pra você, rapaz. Que isso, cara. Quero agradecer imensamente obrigado. essa oportunidade, né, de ter entrado dentro do podcast de vocês para saber mais da sua vida, né? Eu já sei muito, mas as pessoas saberem. Foi uma grande honra para mim estar aqui. Muito obrigado pela oportunidade. Chego. E eu sigo aqui à sua disposição sempre que você precisar de mim, eu tô aqui e eu sei que é recíproco. Exatamente. Muito obrigado. Eu acho que você vai tomar meu lugar de apresentador, que você é muito melhor que eu. Tá achando que você vai apresentar o podcast? É nóis. Valeu, Maravilhosos. Até o próximo Pod Campus. Valeu.